Boa noite, Tudo certo, professora. graças a Tudo Deus. bom? Tudo, e vocês? Bem, graças a Deus. Tá bom. Acabando, hein, gente? Vamos ver se dia 10 a gente volta, né? Dia 11, né? Isso, com certeza, se Deus quiser. Não sei. Tem uma matéria aí que tá começando a ficar um pouquinho difícil. Semana que vem tem um conteúdo aí que a gente precisava de uma aula presencial. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Se eu passo a teoria e depois eu passo os exercícios. Vamos ver como é que fica. Até aqui tá fácil. Bom, eu vou colocar os slides porque o pessoal vai entrando aos poucos e eu vou esperar uns minutinhos, que agora é 19 horas, né? E vou colocar os slides e vamos aguardar um pouquinho, aí a gente começa com os slides, aí eu deixo o comentário da prova para o final, porque daí já tem mais alunos. Pode ser? Pode ser, professora. Tá bom. Olá, professora, boa noite. Olá, Robson, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Também, tudo certo. Ah, tá. A senhora conseguiu receber o trabalho do meu grupo? Conseguiu, né? Qual é o seu grupo? Qual é o tema? Mamãe. Vocês estão vendo? Eu mandei os slides para vocês, se vocês viram. Conseguiram abrir aí? Sim, a senhora mandou no grupo, né? É. Vocês estão vendo aí? Aparece. Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse fim de semana eu dei uma organizada aí nos títulos desses slides, porque começa a juntar muito PowerPoint, aí a gente começa a ficar perdido, né? Tanto vocês aí quanto a gente é muito material. Então, em cada material, eu coloquei essa referência aqui, ó. Né? Aula 1.2, 1.3, 1.4, porque assim, cada unidade tem 4 aulas, tá? Então, uma sequência, né? Até o final, nós vamos ter 16 aulas, né? Então, aí eu comecei, no início eu tinha colocado só os títulos, mas eu achei que a hora que tiver uma quantidade maior, vai ficar complicado. Então, eu renomeei pelas unidades, né? Então, coloquei lá A1 e aí as 4, A2, as 4. E aí eu vou reencaminhar para vocês no grupo, tá? Para vocês poderem ou salvar ou deixar mais organizado. Eu fiz isso com todas as turmas, porque senão chegar no final... Professor, caiu a internet. Oi. A internet não está muito boa hoje, não. A minha também está bem lentinha. Não sei se é o excesso de home office. E a minha também está bem. Oi? Sumiu o som, Robson. Não estou te ouvindo. Melhorou? Melhorou. Agora melhorou. Então, quando eu ia falar que era o nome do meu grupo, que era Liderança Autoritária. O teu grupo são os tipos de liderança. Eu respondi, sim. Eu recebi, sim.
Recebi no fim de Tá bom, semana. obrigada. Tá bom? Tá bom, obrigado, professora. Tem pouco aluno ainda. Então, estou esperando um pouquinho. O pessoal está chegando, ó. Tem 16 agora com a Flávia. Esperar um pouquinho. Gente, com relação aos pontos, na primeira parte, né, para compor aí a primeira prova, eu disponibilizei para vocês acho que foram 1.600 pontos, se eu não me engano. E agora esse trabalho em grupo, ele vale também de 0 a 1.000, né? Vou avaliar, vou ver o conteúdo direitinho e vou dar a pontuação, tá? Uma coisa que eu queria, eu acho que tem 16 pessoas, acho que dá para a gente conversar um pouquinho. Uma coisa que eu queria pedir para vocês é mandar no único arquivo o seguinte: você mandar são 2 arquivos que vocês têm que me mandar: o Excel, o Word, né? E o nome do grupo, eu acredito que esteja num dos dois, mas ter lá, né, o nome do grupo, o arquivo de Word e de Excel juntos, porque assim, é complicado quando vocês falam assim, professora, recebeu o meu, mas assim, a gente está dando trabalho em todas as turmas, então assim, não consigo decorar todos os nomes, né? São muitos alunos. Então, eu estou pedindo para fazer a gentileza de mandar para mim num único arquivo, tanto o arquivo de Excel como o arquivo de Word, porque daí eu já respondo em cima daquele mesmo material. Fica muito complicado quando eu tenho que procurar os arquivos, né? Então, eu dei esse recado ontem à noite, porque às vezes, assim, uma aluna de um grupo manda o Word, o outro aluno manda o PowerPoint, e aí eu tenho que procurar os componentes para juntar, para poder dar a nota. Então, se vocês me mandam no mesmo e-mail, considerando que a gente está recebendo aí uma infinidade de e-mail, porque a gente está recebendo os trabalhos todos, de todas as turmas, por e-mail. Então, a caixa de e-mail fica lotada, então a gente tem que dar uma organizada. Então, se vocês puderem me fazer essa gentileza, eu agradeço. Até agora eu recebi, acho que foram 5 trabalhos, né? Alguns eu vou terminar de ver hoje à noite, 2 eu já dei o retorno e os demais eu vou ver hoje à noite e ainda retorno até mais tarde, tá bom? Tudo bem? Tá bom, professora. O meu eu coloquei o minúsculo, o e-mail do jeito que a senhora pediu, né? Depois, quando a senhora tiver um tempinho, aí a senhora receber, me dá um posicionamento aí que eu vejo aqui. Vamos ver, não sei o que está acontecendo, né? Porque Às vezes demora um pouco, pode ser algum delay também, professora. Não sei, às vezes pode demorar um pouquinho para chegar. Pelo menos na minha caixa de saída, não. Ele então, saiu, não retornou. Mas esperar um pouquinho, aí qualquer coisa eu vamos vejo ver com a senhora. se aquele minúsculo faz a diferença, aquele S lá, e aí até o final da aula eu olho para você e te retorno. Tá bom. Tá? Combinado? Bom, vamos lá, gente. São 7h10. A gente tem um conteúdo aí para dar continuidade. Vou iniciar, tudo bem? Pessoal, tá bom. Chegou no horário, né? Então acho que a gente pode iniciar. Já aguardamos 10 minutos, então eu vou começar. Veja, daqui até o final do semestre, né? Eu tinha comentado com vocês, nós vimos alguns conceitos aí ao longo dessas aulas, e daqui até o final do semestre a gente tem que compreender e assimilar os conceitos aí dos 4 processos gerenciais, né? Então, a gente vai retomar aqui alguns conceitos e dar sequência no planejamento. Semana que vem a gente finaliza essa questão do planejamento, é um conteúdo mais pesado da semana que vem, então eu vou ver se eu passo para vocês os conteúdos mais teóricos, né?
E aí, na outra aula, se Deus quiser, daqui 15 dias a gente tem aula presencial, a gente faz os exercícios práticos desses conteúdos, porque são técnicas, que são técnicas muito utilizadas hoje em dia, então é importante que vocês façam o exercício, façam um trabalho mais prático, tá? Então, vamos conduzir por aqui. Bom, hoje a gente vai falar de planejamento. Na semana passada eu fiz só uma introdução, aliás, na semana passada eu só falei sobre a questão ali da prova, né? E hoje a gente vai... na semana anterior eu fiz uma introdução, hoje a gente vai falar aí do planejamento. Então, o objetivo desse conteúdo é você entender a função do planejamento, né, como um processo de gestão, e entender a importância desse planejamento dentro da estrutura organizacional. Tá? Então, eu vou tentar passar isso aqui no online, mas eu gosto muito de escrever na lousa para a gente poder falar aí sobre alguns aspectos. Vamos ver se eu consigo passar aqui no online. Se não, aí na aula de revisão eu retomo. Veja, quando a gente fala de planejamento, é muito importante que a gente entenda aqui a localização do planejamento. Então, eu vou até puxar um slide aqui, cadê? Esse slide aqui, tá? Que até surgiu aí a discussão da prova. Então, o que acontece? Mas eu tinha explicado isso aqui na semana passada, veja. Esse aqui é o ciclo administrativo, né? Então, quando vocês encontram esse processo, esse ciclo, né? Com 2 nomes. Quando você tem uma aula específica de administração, você vai encontrar como 4 funções da administração. Aqui a gente está vendo dentro de... Isso difere, é muito importante que vocês entendam que isso difere de um autor para outro, tá? Então, de acordo com a ênfase que ele dá no processo, ele difere um pouco a explicação, muda alguns nomes, mas o contexto é o mesmo, né? Então, veja, dentro desse ciclo, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de administração, a gente fala de gestão, né? Para você gerir um negócio, para você liderar, para você coordenar um negócio, você precisa entender que existe esse processo. Como a gente vai lidar com pessoas, a gente vai lidar o tempo todo com gestão de pessoas, a gente precisa ter bem claro este ciclo aqui, né? E compreender cada uma dessas etapas, né? Então, a gente tem aqui o planejamento, você tem a organização, você tem direção e você tem o controle, tá? Na direção, ela tem aqui uma conotação de liderança. Então, hoje nós vamos falar aqui de planejamento, né? Depois, nós vamos falar numa outra aula sobre organização. Então, a gente vai entender qual é a importância de você planejar, qual a importância de você organizar aquilo que você planejou. Então, por isso que é um ciclo, né? Então, o primeiro passo, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, é planejar. E para planejar, existem ferramentas para isso, tá? Então, você vai planejar, entender a importância de você trabalhar com planejamento. Depois que você planejou, você vai organizar aquilo que você planejou de forma que aconteça o seu planejamento, né? Para que aconteça o seu planejamento, você precisa liderar, você precisa dirigir, né? Então, o dirigir, ele está ligado à liderança, e essa liderança, ela recebe vários nomes, né? Então, ela vai depender do nível hierárquico
e é isso que a gente vai entender no planejamento. Quando a gente faz um planejamento, todos os níveis hierárquicos estão envolvidos, né? Acabam se envolvendo para que aconteça aquilo que você planejou. Então, na direção você tem o dirigir, ele se refere à liderança. Então, você tem o gerente, você tem o gestor, você tem o diretor, você pode ter um coordenador, você pode ter um supervisor, né? Que são as pessoas que vão fazer com que as coisas aconteçam, que têm cargos de liderança. E, por fim, você tem que controlar, tá? Então, assim, não existe esse processo aqui, esse ciclo administrativo, se não tiver também um controle, ou seja, aquilo que você planejou, que você organizou, que você está liderando, será que as pessoas estão fazendo? Então, eu preciso controlar para verificar se elas efetivamente estão fazendo. Que o controle é o que muita gente não gosta, né? O que muita gente acha ruim dentro do ambiente organizacional, que é controlar as pessoas, né? Monitorar as pessoas. E a gente vai entender muito essa questão do controle através dos indicadores, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, provavelmente mais para frente, em outros semestres, vocês terão alguma coisa sobre indicadores, mas a gente vai entender essa questão do controle a partir dos indicadores. E em RH, né, em gestão de pessoas, existem muitos indicadores, muitos controles que nós podemos fazer para poder fazer a gestão dessas pessoas dentro da empresa, tá? Então, eu queria passar isso aqui para vocês, para a gente lembrar, foi exatamente aqui que nós paramos na última aula, 15 dias atrás, e hoje, então, a gente retoma o planejamento, tá? Então, o planejamento, gente, ele é uma das partes mais importantes para você fazer a gestão de uma empresa. E é Professora, importante... Oi? uma pergunta sobre o debate das notas, das perguntas Eu vou falar da quem está prova. falando? A Graziela, que eu acabei de entrar. Então, eu vou falar no final da aula, tá? Porque as pessoas tá estão bom. entrando, e aí no final da aula eu entro. Tudo bem, obrigada. Nada. Então, no planejamento, o que acontece? A gente precisa planejar. Então, vocês, dentro do ambiente organizacional, dentro da empresa onde vocês trabalham, vocês conseguem ver claramente se a empresa tem um planejamento, se ela se organizou, tá? Ou se ela trabalha para apagar incêndio. A gente usa muito esse termo, né? O que é trabalhar para apagar incêndio? Ela não tem um planejamento, ela não se organiza. Você chega lá para trabalhar e aí você faz o que tem de demanda de trabalho no dia a dia, tá? Então, você não trabalha em cima de um planejamento. Quando a tua empresa ela tem um planejamento, você tem uma meta a cumprir, certo? E você trabalha no seu dia a dia para atingir aquela meta. Você tem objetivos a cumprir. Então, você tem todo um planejamento de trabalho de forma que você tem claramente que você tem aquela meta. Essa é uma das formas que você consegue perceber se a tua empresa tem planejamento ou não, né? Uma outra forma é o seguinte: geralmente a empresa ela trabalha com planejamento, a empresa que ela tem planejamento, ela faz esse planejamento no final do ano, geralmente em dezembro, começo de janeiro, e ela traça um planejamento para o ano inteiro, né? Então, ela traça o que ela pretende para aquela empresa ao longo do ano. E aí ela vai estabelecer metas, então, assim, metas trimestrais, metas semestrais, de acordo com a necessidade dela. E ela repassa. Então, num planejamento desse, por exemplo, participam todas as áreas envolvidas, então participam lá o responsável pelo financeiro, pelo administrativo, pelo comercial, se tiver uma linha de produção, o pessoal que é da área de produção, e aí estabelece, né? É estabelecido e é definido qual é a meta de cada departamento, de cada área ao longo do ano. Então, por exemplo, para este ano aqui de 2020, provavelmente as pessoas
se organizaram, as empresas, as diretorias se organizaram lá no final de dezembro, no começo de janeiro, e aí o que aconteceu? A gente tinha uma programação, a gente tinha um planejamento para 2020, né? E aí foi tudo por água abaixo, agora com a questão dessa pandemia. Então, veja, tudo aquilo que as empresas planejaram lá no início do ano, elas estão tendo que rever, né, o que foi planejado e encontrar alternativas, né, se adequar, encontrar alternativas para mudar esse planejamento. Então, com certeza, muitas empresas estão se replanejando, né, por conta dessa situação pela qual a gente está passando. Então, foi uma situação específica que quebrou o planejamento de todo mundo, quebrou a rotina, quebrou toda, até, inclusive, né, alterou a legislação trabalhista. Né? Então, foi uma coisa assim tão grande que quebrou aí o planejamento de todo mundo. E aí, provavelmente, as empresas estão se reestruturando agora, se reorganizando para ver o que vão fazer. Então, no momento, a gente está no momento de desligamento, de redução de jornada, de suspensão de contrato de trabalho, né? Momento de férias, muitos estão sendo colocados para ficar de férias. Então, assim, é um momento que desestruturou essa questão aí do planejamento. E as empresas estão reorganizando isso. Então, aqui pelo slide, o planejamento é a ferramenta que a gente tem para administrar, né? Para fazer a gestão do negócio. Para que eu faça a gestão de alguma coisa, eu preciso ter um objetivo, tá? Eu preciso ter uma meta a atingir, seja uma meta mensal, seja uma meta trimestral, seja uma meta semestral. Então, hoje se fala muito em metas, se fala muito em números, né? Tudo, vocês vejam que tudo é número, né? Então, tudo você tem que atingir um objetivo. Vou dar um exemplo simples disso, né? Vou pegar o exemplo de vocês. Vocês precisam atingir lá uma meta, né? Um número de pontos, certo? O número de pontos de vocês, ele está dividido em meses, em fases, né? Tantos pontos até a primeira avaliação, tantos pontos até o final do semestre. E vocês têm que trabalhar ao longo, né, dos meses para atingir esses pontos. Então, veja, tudo hoje que a gente fala no ambiente organizacional, ele tem uma meta a ser atingida, que são os indicadores, que são os controles, que depois a gente vai ver mais, né, com maior detalhamento lá na frente, tá? Então, hoje a gente vai falar de planejamento. Então, eu preciso planejar, eu preciso organizar o que eu vou fazer, certo? Para que eu possa tomar uma decisão, para que eu possa decidir, né? Se eu não me organizo, eu posso tomar o quê? Decisões, impulsivas, né? Então, eu posso ter atitudes impulsivas, eu posso tomar decisões impulsivas. Geralmente, isso acontece quando você não se planeja, quando você não se organiza, tá? E aí, como é que eu faço esse planejamento? Então, a gente tem aqui o processo do planejamento. Para que você faça, né, esse processo de planejamento, veja, você tem aqui, né, o que a gente chama de dados de entrada, você tem aqui o processo de planejamento e você tem a elaboração do plano. Que plano, gente? Plano de ação, tá? Então, assim, se eu planejo alguma coisa, faz parte do meu planejamento eu elaborar um plano de ação, tá? Então, quando eu falo aqui nesse último item aqui aparece a elaboração de planos, são planos de ação. O que seriam dados de entrada? Veja, dados de entrada seriam informações, modelos e técnicas de planejamento,
ameaças e oportunidades, isso a gente vai ver, ameaça e oportunidade é da análise SWOT, isso a gente vai ver na próxima semana, né? Projeções, decisões que afetam o futuro. Então, veja, imagine vocês que você está lá, então, finalizou o ano de 2019, tá? Então, foi marcada lá uma reunião para dezembro, onde todo mundo, imagina que você é um diretor de recursos humanos. Você foi convocado para participar da reunião de planejamento. Então, veja, a reunião, ela acontece de cima, né? Então, a gente vai ver que tem o planejamento estratégico, o planejamento tático e o operacional. Então, lá em dezembro, você participou da reunião para fazer lá, participar, né, da reunião de encerramento de 2019 e fazer um planejamento para 2020, tá? Quais são esses dados de entrada? Tudo que aconteceu em 2019, quais as informações que teve? Então, você é um diretor de RH, certo? Quais informações você vai precisar levar para essa? Quais são os seus dados de entrada? O que você vai precisar levar para essa reunião? Se você teve alta rotatividade, se você teve muito, o que é rotatividade? Turnover, né? Entrada e saída de funcionário. Então, eu acho que eu já falei para vocês numa outra aula, quando você tem uma alta rotatividade na empresa, não é um processo natural, não é normal você ter rotatividade alta. Então, você vai fazer uma análise do que aconteceu em 2019. Então, por exemplo, você teve alta rotatividade. Quando você tem alta rotatividade, entrada e saída de funcionários, você tem um custo alto, certo? Porque você tem que investir, o custo de admissão, admissional, uniforme, Treinamento, né? Treinamento, integração, você acaba tendo ali um custo. Aí você tem todo um trabalho, né, com aquela pessoa que está ingressando. Aí passa 10 dias, passa 15 dias, ou até período de experiência, vamos considerar dois tempos de 45, essa pessoa é desligada, ou ela é desligada, ou ela pediu demissão. Então, nessa reunião de planejamento, você vai precisar justificar, né? Então, dado de entrada, eu estou dando um exemplo, né? Do dado de entrada, você vai levar um número alto de turnover e você vai precisar justificar por que você teve turnover na empresa. Assim, você é responsável por gestão de pessoas, então por que está acontecendo esse turnover? Professora, sem querer te interromper, mas nessa situação, por exemplo, que eu tenho um turnover alto, eu preciso ter um plano de ação para diminuir isso, né? Algumas empresas até têm metas. No caso, a pesquisa de clima, querendo ou não, acaba ajudando, né? Porque a pesquisa de clima mostra a satisfação dos funcionários e aí a gente consegue atacar o principal alvo disso também, né? Pode. A pesquisa de clima, como eu te falei, a gente tem ferramentas para identificar onde está o problema. A pesquisa de clima, ela é uma ferramenta. Ela pode te dar algumas informações, né? Entrevista de desligamento, Paulo, também é interessante, tá? Então, por exemplo, se a tua empresa ela não tem a entrevista de desligamento, é importante assim que você implante isso, porque ela vai te ajudar a identificar algumas coisas que talvez você não saiba, né? O porquê do turnover alto? Às vezes é a própria cultura da empresa, o que ela oferece, ou a forma como ela trata os funcionários, enfim, pode ser cultural, pode ser um problema de liderança. Então, você começa a perceber que você tem turnover em algumas áreas, não são em todas, né? Então, Quando a empresa passa por uma reestruturação, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, por exemplo, eles mandaram analistas embora, né, e contrataram assistentes para exercer a mesma função, para fazer as mesmas coisas. Isso, para mim, foi redução de custos. Um salário bem mais baixo. Então, isso, no caso, é uma justificativa, né? Sim.
E aí, na hora de você justificar e você levar essas informações para a tua reunião de planejamento, é importante que você tenha essa percepção ao longo do ano, que você vá percebendo as coisas que acontecem, para você compor a tua justificativa lá no final do ano, para você explicar o que houve. Ah, houve redução. Então, assim, houve turnover, mas o turnover não foi uma situação Não foi à toa, natural. né? Não foi natural. Foi um corte de pessoal. Foi um corte de custo. Então, assim, eu cortei o custo da folha, mas, né, gerei um turnover. Você entendeu? São coisas que você precisa discutir. Ah, legal. Então, o que a gente vai fazer? Isso aconteceu em 2019. O que a gente vai fazer para 2020, então, para diminuir esse turnover? Entenderam? O que é dado de entrada? Professora? Oi. Alô? Oi, eu não consegui entender direito o que é um turnover. Turnover é a mesma coisa que rotatividade. Rotatividade de pessoas. Número alto de entrada e também número alto de saída. Então, quando a gente fala que tem alto turnover, significa que aquela empresa ela tem alta rotatividade. Tem um número muito grande de entrada e de saída. Você contrata e a pessoa vai embora. Você contrata, a pessoa vai embora. A pessoa fica, em média, na tua empresa 10 dias, 15 dias, um mês, entendeu? Isso é o que a gente chama de alto turnover, né? E quando ela não tem turnover, são empresas que, assim, não têm entrada e saída. As pessoas têm uma média lá de 10 anos, 12 anos, 8 anos. Então, ela não tem turnover. Entendeu? Consegui entender, obrigada. Nada. E aí, veja, então a gente está falando dos dados de entrada, né? Então, a gente está falando de informações que vão acontecer. Então, você vai, numa reunião de encerramento, você vai relatar e definir, justificar, explicar o que aconteceu em 2019 e vou traçar uma meta para o ano de 2020, tá? Então, veja... Professora. Oi, pode falar? Assim, uma empresa que tem vários setores diferentes e cada setor tem um próprio, tem um chefe. Se tem muita rotatividade assim de funcionário naquele setor, ele responde só. Isso, só no setor. Ele responde por RH ou para o gerente sim, tudo? Então, se você tem uma área de RH, boa, atuante, né? Essa área de RH, ela vai perceber que aquele turnover é só naquela área. Entendeu? Então, a gente está falando de planejamento. Então, eu percebo que no restante da empresa está tudo ok, mas naquela área X tem turnover o ano inteiro e não para ninguém. Nessa reunião de planejamento, a gente tem que sentar e definir e falar, bom, então o que a gente vai fazer para o ano que vem para esta área não ter tanta rotatividade. E aí, gente, é um assunto bem delicado, porque às vezes pode ser realmente um problema de liderança. O problema daquele encarregado, daquele supervisor, daquele gestor, né? Principalmente quando as demais áreas não têm, as demais áreas são tranquilas e uma área só é que tem gestão. Então, aí é o que eu falei, né? Acabei de falar para vocês. Uma entrevista de desligamento, entrevistar todo mundo que sai. Veja, quando você tem uma coisa que vocês precisam assim entender para quem quer trabalhar com gestão de pessoas, né? A nossa área ela gera muito papel, né? Então quando a gente vai falar mesmo falando em gestão de pessoas, a gente precisa aprender a comprovar os dados, né? Então, veja, não adianta você só falar. Então, falar, eu acho que o problema é em tal área. Você vai ter que usar as ferramentas e você vai ter que comprovar. Então, por exemplo,
fazer uma pesquisa de clima, ok, então eu vou fazer a pesquisa de clima e numa reunião de diretoria eu vou levar essa informação, explicar que, olha, gente, aqui, tá vendo? Ó, pelos dados da pesquisa de clima, pelos resultados, o problema é na liderança, é na gestão, né? Isso é muito delicado de você atuar, você precisa saber como lidar e como atuar. É possível? É claro que é possível. É de responsabilidade do RH? Se você tiver um RH atuante e que consegue interagir, ok. Né? Que aí a gente vai entrar num conceito que eu não sei se eu já falei para vocês, de RH estratégico e RH operacional. O RH estratégico é o RH que lembra, estratégia ligada a resultado, operacional ligado à execução. Se você tem um RH que ele é estratégico, que ele consegue enxergar resultados, que ele consegue enxergar esse processo de gestão, que ele consegue lidar com indicadores, que ele faz o monitoramento da área, ele consegue fazer a gestão das pessoas, ele é estratégico. Se ele for um RH que ele só cumpre rotina, ele é um RH operacional. E aí ele precisa ter bagagem para poder, então, atuar como estratégico. Não sei se eu fui claro, tá confuso? Ou deu para entender? Perguntas, gente? Sim. Tá dando para Tem entender? empresa que o RH também não tem tanta autonomia, né, professora? Se a gente for parar para pensar, às vezes o RH quer ajudar, quer intervir numa determinada situação, mas não tem tanta autonomia para isso também, né? Aí é a cultura da empresa, né? Que não permite. Sim. Né? Aí tem umas questões assim culturais da empresa que ela não permite. Então, veja, tudo isso é uma questão de você analisar, né? Qual que é a cultura da tua empresa, onde que você está inserido, se você tem campo de atuação, se você consegue aplicar algumas coisas, se você não consegue, se a pessoa quer que você fica lá só, por exemplo, fazendo a folha lá que é uma situação operacional, ela é uma atividade super importante, mas ela toma muito seu tempo, né? Então, sim. Eu falo principalmente na questão de QI, nos conflitos de interesse também, né? Essas coisas assim, é bem complicado. Sim. E que é cultural, entendeu? E quando você vai mudar a cultura da empresa, é difícil mesmo. Assim. As pessoas, os próprios funcionários, às vezes não é nem. Às vezes, olha, eu já fiz consultoria em empresa que, assim, eu vou te dar um exemplo. Ela era uma empresa de médio porte e ela veio, assim, de uma estrutura familiar, ela veio do pai para o filho e aí o que acontece? O filho assumiu a gestão da empresa. Na gestão do pai, podia tudo, não tinha nenhum processo de trabalho, não tinha nenhum procedimento, era tudo muito informal, né? Você pode bater, vou dar um exemplo, você pode bater o cartão de ponto, você pode entrar a hora que for, eu vou lá e arrumo o seu cartão e fica tudo certo, por exemplo, tá? Quando você entra para colocar em ordem algumas coisas, tá? Os próprios funcionários não aceitam. Às vezes até o processo ele é inverso. A diretoria quer que você mude, mas os funcionários não querem, porque eles estão acomodados, eles estão numa situação boa, né? Muito, muito cômoda. E aí você vai mexer com algumas coisas que eles estão acostumados, eles não querem, eles ficam bravos. Então, assim, o RH, ele tem que ter um papel neutro. A gente vai falar muito, assim, dessa imparcialidade, entendeu? De você enxergar tanto o lado do funcionário, quando realmente for necessário, e quando você tem que ver o lado da empresa também, quando for necessário. Você tem que ficar fazendo o equilíbrio o tempo todo, né? Bom, entenderam essa questão dos dados de entrada? Quem ia falar, Paulo? Quem Professora, Oi. Esse negócio que você está falando de conflitos assim, tem aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Depende, né? Né? Porque assim... Cortou, Adriane.
Ah, Professor, o slide sumiu da senhora. O slide aqui tá normal. Então tá bom. Tá. Sumiu de todo mundo, não? Pra mim tá normal também. Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Pra mim também. Tá. Então, Pra mim tá Adriane, normal também. é assim, Adriane, o que você está falando, a gente não pode generalizar, entendeu? Depende muito da cultura da empresa e do local onde você está trabalhando, né? Porque assim, por exemplo, eu trabalho na Sabesp, né? Então, os nossos gestores, que é uma empresa terceirizada, né? Então, a gente obedece à nossa empresa, né? Quando tem a Sabesp chama os nossos gestores, eles falam assim, ó, eu quero o procedimento assim, assim, assim. Aí chama todo mundo, faz uma reunião, né? E faz um realinhamento. Certo. Aí o pessoal fica. Todo mundo tem gente que reclama, mas por que a gente não pode? Porque se você está vestindo a camisa da Sabesp, a gente tem que fazer igualzinho da Sabesp, porque eles não nos reconhecem, né? Aí sempre fico batendo na mesma tecla. Até que depois de tanto tempo, eu trabalho lá há 8 anos. E o ano passado eu dei uma sugestão para o meu chefe, né? Que ele é o nosso encarregado da Sabesp. Aí eu peguei e falei, conversei com ele e falei assim, olha, por que a Sabesp, eu sei que a nossa empresa, ela tem o reconhecimento, mas por que a Sabesp não, por exemplo, a gente está na linha de frente, nós vestimos a camisa e vamos, né, atender os clientes e tal, nós temos uma meta a cumprir. E por que a Sabesp, assim, quando eles ganham muito prêmios, mas, assim, os prêmios, assim, somos, assim, nós atendentes que atendemos, que ganhamos os prêmios para eles. E nós não tínhamos nada. Não tínhamos o reconhecimento. Aí, o pessoal ficou todo mundo desmotivado. Aí, o que aconteceu? Eu falei pro meu chefe assim, eu posso dar uma sugestão? Se quiser, se for avante, beleza, se não, pensa com carinho. Eu falei, pensa com carinho. Não custa nada, né? Aí eu peguei e falei, a gente está aqui com 20 atendentes. A gente trabalha num ambiente assim, né? Todo mundo aqui tem livre-arbítrio e tal. Por que a Sabesp não nos reconhece? Porque se eles estão ganhando prêmio, quem está ganhando prêmio é nós. Que estamos levando a tapa na cara, né? Aí o que meu chefe falou assim? Eu vou levar isso ao nosso presidente. Sim. Né? Chegou lá no final do ano passado, ele foi aprovado, né? E teve o reconhecimento dos atendentes. Tá vendo? Né? E o pessoal, todo mundo ficou com medo de falar, eu não vou falar não, senão o chefe vai mandar embora. Falou, olha, gente, não custa nada tentar, eu vou falar. Peguei dessa sugestão. A gente vai falar tanto em RH, a gente vai falar tanto em percepção, perceber as pessoas. Vocês vão ver isso em aula de psicologia, né? Assim, porque assim, você trabalha tantos anos numa empresa e você sente se você tem espaço para falar ou não. Né? Então você consegue assim perceber se dá para você dar uma sugestão, se você tem condições de dar uma ideia. Por isso que a gente está vendo aí essa questão das lideranças, né? Então, assim, tem líder que você consegue conversar com ele tranquilamente. Tá? Verdade. E tem líder que você não consegue conversar. Agora, existem formas e formas de você conversar também, né? Isso. Então, assim, você precisa ter toda uma postura para você poder falar com um gestor, trocar informação, né? E não já vindo impondo alguma coisa que aí provavelmente você não consegue. Não, porque assim, que anteriormente, quando eu entrei, há 8 anos atrás, o pessoal falava que a Sabesp, ela motivava os funcionários, né? Sim. Aí eles davam, por exemplo, assim, um prêmio, assim, você vai ficar uns 3 dias em casa, beleza? Era uma motivação. Depois mudou, né? Aí o que aconteceu? Depois mudou, aí tanto é que quando eu entrei, acho que tinha uns 2, 3 meses que eu entrei. Nos 3 meses, aí eu ganhei um prêmio lá, mas assim, não foi o prêmio, aquele, né? Mas eu fui motivada. Sim. Né? Foi a motivação porque nós ganhamos um prêmio e tal, aí o pessoal falou assim, ela foi motivada porque
houve uma ouvidoria, a pessoa gostou do atendimento dela e colocou o atendimento de Itaquera em primeiro lugar. Uhum. Né? Então, aí... É o desempenho mesmo. E às vezes aí, muda. Por isso que a gente fala tanto de liderança e por isso que a gente fala tanto de gestão. Às vezes você tem um processo, uma premiação, um reconhecimento, muda o líder, muda o gestor e tira. Ele tira aquele benefício, o novo entra, já não dá mais o mesmo benefício e muda o processo de trabalho. Né? Então, isso. Por isso que é Tanto é que a gente conhecer a gestão. Isso, por isso que o ano passado eles fizeram em todas as áreas, eles levaram assim, o meu chefe pegou e falou assim, eu vou levar a sua sugestão, né, com carinho, né, vou, quem sabe? Aí depois, quando passou um tempo, ele falou, olha, foi aprovado, tanto é que agora todos os anos, no final do ano, vai ter de novo esse plantão, vocês vão correr atrás, quem quer ser o primeiro lugar, vai correr atrás, então, aí tá todo mundo agora motivado, né? Sim, claro. Todo mundo corre atrás efetivamente. Mas tem gente que... Então, gente, entenderam essa questão aqui da entrada, né? Da forma de entrada do planejamento? Então, você vai trazer para a tua reunião, vamos lá, então, assim, retomando, né? A gente está fazendo uma reunião para organizar o ano de 2020. Trouxe algumas informações, eu preciso analisar e interpretar esses dados de forma que para o ano seguinte eu já traga a solução. Então, veja, não é só apontar os erros. Quando você tem um processo de gestão, né, que você está fazendo a gestão do departamento, da área, você precisa também encontrar as soluções. Ou seja, então, assim, então para 2020 eu preciso diminuir, vamos pegar o caso que vocês deram de exemplo, eu preciso diminuir o turnover somente dessa área. Bom, então o que eu vou fazer? A elaboração do plano aqui, olha. O que eu vou fazer para diminuir esse problema de turnover? Tá? E geralmente é solicitado prazo, é solicitado um tempo, né? Então você tem que, dentro do teu plano de ação, você tem que estabelecer o objetivo, o que você vai fazer, o prazo vai ser durante 3 meses, vai ser a curto prazo, longo prazo, como é que você vai fazer isso? A gente vai falar um pouco melhor, a gente retoma lá na frente no outro slide, porque algumas, de acordo com o nível hierárquico, você tem o prazo que você vai exigir da área, tá? Então, veja, aqui é a explicação daquele... aqui é a explicação daquele item anterior, né, do slide anterior. Então, os dados de entrada, o gestor reúne as informações sobre presente, passado e futuro, ou seja, ele leva para a reunião de planejamento tudo aquilo que ele tem de informação, e aí, então, ele demonstra o cenário como é que está. Então, assim, demandas, ameaças, oportunidades, isso, como fazer isso, a gente vai ver na próxima aula, que quando a gente fala de ameaça e oportunidade, a gente vai falar de análise SWOT. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Semana que vem a gente vai falar de análise SWOT, ou seja, como eu faço o meu planejamento, quais ferramentas eu tenho para fazer o meu planejamento. E aí, na próxima semana que vem, na aula seguinte, eu vou passar para vocês quais são essas ferramentas, né? O processo de planejamento, então, assim, as informações entram, são transformadas em dados, eu vou interpretar as minhas informações, né? E aí eu vou entender por que eu fiz alguma coisa, por que eu tinha que ter feito no final desse não deu certo, por que eu não consegui diminuir o meu turnover, por que a coisa não funcionou, e aí eu vou traçar um plano de ação. Dando um exemplo para vocês macro, né, um exemplo maior, eu falei muito de turnover e falei de um exemplo
de um setor específico. Vamos falar, vamos dar um exemplo macro, um exemplo maior, assim, de empresa. Então, vamos supor que dentro dessa reunião, tá, o presidente ou o vice-presidente, ele define que para o ano de 2020 ele quer aumentar a empresa em 50%. Então, o objetivo dele para 2020 é aumentar a empresa de modo geral 50%. Bom, se eu tenho que aumentar a empresa 50%, estão todos aqui, isso é um planejamento para 2020. Então, o que a RH vai fazer para isso? O que a produção vai fazer para isso? O que o comercial vai fazer para isso? Então, todas as áreas... Gente, sumiu o slide de vocês? Não, tá aqui. Não. Poxa, sumiu o meu aqui, peraí que eu vou arrumar. Então, cada área vai dar a sua contribuição. Qual que é a contribuição de RH, então? RH, bom, tem que aumentar a empresa em 50%, então o que eu tenho que fazer como gestão de pessoas? Eu vou ter que contratar mais pessoas, eu vou aumentar o quadro em 50%? Bom, então se eu tenho que aumentar o quadro em 50% no ano de 2020, eu preciso verificar quais áreas eu vou aumentar, né, proporcionalmente, e o que eu vou fazer para aumentar. Eu vou contratar todo mundo nos 3 primeiros meses, vou contratar até junho, eu vou traçar o meu plano de ação junto com as demais áreas, tá? Então, veja, você tem uma meta lá, aumentar a empresa em 50%, e cada área vai ter que dar a sua contribuição, explicar como ela vai fazer dentro de um determinado prazo, né? Então a gente vai aumentar a produção, então, só que eu não tenho as pessoas disponíveis de imediato, logo em janeiro, eu vou ter que fazer processo seletivo, contratar, recrutar. Bom, então a gente vai planejar para janeiro, a gente vai fornecer hora extra. Então, é um planejamento. A partir de fevereiro, nós já precisamos ter as contratações. Então, faz parte do planejamento ter essas contratações, tá? Então, isso é o planejamento, envolvendo todas as áreas. Deu para vocês entenderem? Tudo bem? Tudo bem, Tudo bem, professora. Então, nesse processo, aqui está dizendo, né? Nesse processo está inserido aí a tomada de decisão, o gestor reúne as informações, interpreta e ele reúne as informações, professora? interpreta os dados e aí ele também toma a decisão, ele decide como que ele vai fazer isso. Oi, Professora? Era só para terminar o raciocínio. Desculpa, eu vou sair rapidinho porque eu vou jantar e eu vou ter que sair e entrar de novo porque eu não estou conseguindo exibir o conteúdo do PDF, tá bom? Ok. Já volto, tchau. Tá, tchau. Então, os gestores, eles precisam... a gente estava falando de tomada de decisão, né? Então, ter o poder de... não é poder, é ter a questão da tomada de decisão, entender como que ele vai tomar essas decisões, tá? Professora, quando a senhora fala da análise SWOT, a senhora fala daquela que mede os fatores positivos e negativos? A análise SWOT é aquela que tem o quadrante, né? Ela fala de fatores interno e externo, ameaça e oportunidade. Lembra disso? Sim. Sim, já. A análise SWOT, a gente faz a análise da empresa. Ela tem um quadrante, são 4 quadros, e aí a gente avalia, de modo geral, a gente avalia os pontos positivos e negativos internos,
e os Certo. pontos negativos e positivos externos do mercado. Ela fala sobre força, fraqueza, oportunidade e ameaças, né? Exatamente. Tá? Que é o que a gente vai falar sobre a semana que vem. Então, é uma forma de você fazer o planejamento se você consegue fazer uma análise SWOT da sua empresa, entendeu? Então, assim, como que eu vou avaliar? O que está interferindo? Então, por exemplo, hoje, na situação que a gente está hoje, todo mundo teria que fazer uma análise dessa para ver o quanto que o externo, né, interferiu aqui no planejamento que já foi feito, tá certo? Mas isso aí é um assunto para a semana que vem. Então, a gente tem aqui o ciclo, tá certo? Então, a gente está falando aqui de formular os objetivos. Então, veja, quando eu falo que dentro do planejamento, ele vai formular o objetivo. Então, quando eu falo que a empresa tem que crescer 50% até o final do ano que vem, eu estou definindo um objetivo, eu estou definindo uma meta, e as áreas, né, específicas, elas vão ter que tomar as suas ações mediante o que foi definido, mediante o que foi estabelecido nesse planejamento, tá? Então, os processos gerenciais, né, que a gente tem aí de processos gerenciais, que são esses 4, tá certo? Aqui estão os processos gerenciais, né? Então, dentre os 4 principais processos gerenciais, o planejamento, então, ele vai ter destaque, não porque ele é o primeiro, mas é porque ele vai definir o caminho a seguir, né? Então, é a partir dele que você define o objetivo e a meta. E, então, tudo aquilo que você vai fazer dentro da sua gestão, dentro da sua empresa, ele vai partir daquele objetivo que foi definido, tá? E isso é muito importante. Eu não sei se na empresa de vocês, pelo que a gente está conversando aqui, vocês estão conseguindo enxergar ou analisar a empresa de vocês, né? Então, é importante fazer esse exercício. Na sua empresa tem planejamento? Você sabe o que você tem que fazer ao longo do ano? Você sabe o porquê você desenvolve aquelas atividades para atingir uma meta? Qual que é o objetivo? Qual que é a meta da sua empresa? Vocês sabem disso, gente? Isso é claro para vocês, onde vocês trabalham? Sim. Mais alguém? Sim, professora. É claro, Os demais, ou a empresa de algum de vocês não tem meta, não tem objetivo, como que é isso? Sim, não? Professora, uma coisa que é importante de se observar é que essa meta, igual a senhora falou, ao longo do ano, tem mini metas e a macro metas, né? Que são. Que está relacionado ao nível hierárquico. Isso mesmo. Isso Aí, no mesmo. caso, essas metas ao longo do ano, pelo menos na minha empresa, essas metas ao longo do ano, elas mudam muito. Muito. Sim. Eles não têm uma meta fixa para, por exemplo, no final do ano eu tenho que atingir aquilo. A meta ela muda muito durante o ano. Mas muda por quê? Porque é uma coisa de liderança. Você tem os diretores executivos que, assim, eles não sabem muito o que eles querem, né? Então, eles repassam isso para a equipe. E a equipe acaba trabalhando muito na insegurança, na incerteza. Então, assim, tem perfil, então isso eu vejo, isso é um perfil hierárquico, né? Tem perfil de diretoria que uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, uma hora ele muda, outra hora ele quer, outra hora ele não quer, e aí ele transmite uma insegurança para a equipe. Então, assim, as pessoas até sabem que tem alguns números a cumprir, mas elas têm insegurança, elas não sabem se dá para confiar ou não. É por conta disso que você está falando? Exatamente. Ou é interferência, ou é interferência, por exemplo. Então, veja, isso que eu te falei é da liderança, né? Do executivo. Às vezes é um momento de mercado, a coisa mudou, aconteceu alguma coisa que mudou, então vai ter que mudar todos esses números. Então, você vinha trabalhando dentro de uma dinâmica, alguma coisa de mercado mudou, surgiu um concorrente, enfim, alguma coisa alterou e aí tem que mudar os números, mas acontece sim. É mais por liderança mesmo na minha empresa. Então, infelizmente, por isso que a gente fala tanto de liderança, né? Para a gente entender o perfil das pessoas, entendeu? Infelizmente, tem uns líderes que eles
são complexos, né? São Com complicados. certeza. São complicados para você trabalhar. Então, você precisa entender qual que é a dinâmica. Por isso que a gente fez os trabalhos, e depois, quando a gente voltar no presencial, eu vou falar um pouquinho, vou ver se eu monto uma aula justamente para falar de cada liderança, justamente para que vocês entendam e saibam lidar com esses perfis, que não são fáceis, entendeu? São difíceis, né? Então, a gente tem, por exemplo, um perfil empreendedor, que é o visionário. Ele é uma pessoa muito difícil de você lidar com ele, né? Ele está sempre querendo coisas novas. Ele tem mais ou menos esse perfil. Ele tem um perfil empreendedor e ele mal termina uma meta, ele já está traçando outra. E ele deixa as pessoas doidas, assim. Cada vez ele quer uma coisa diferente, entendeu? Mas é um perfil empreendedor, que para a empresa, de repente, até é bom, né? Então, a gente precisa entender o processo para poder acompanhar, tá? Professora, eu tô com uma dúvida. Coisa rápida. Quando eu faço o planejamento, né, do que eu vou precisar melhorar no meu ano, na minha empresa, por exemplo, em que momento que eu uso a minha ferramenta de controle, as minhas ferramentas de medições, né, para monitorar? É no meio do caminho? Porque aí eu preciso fazer algumas correções e ver o que está dando certo e o que está dando errado. Então, isso seria no meio ou depende de cada empresa, cada uma toma uma ação? Você vai... depende da empresa, da gestão e da cultura, tá? Então, imagina que você... E depende do profissional. Imagina que você está na área de RH e você entrou na área de RH para organizar, para implantar uma estrutura de RH. Então, você vai utilizar o que a gente chama de controle, são os indicadores. Tá? Então, você precisa conhecer esses indicadores e implantar. Então, assim, veja, vamos ver se eu consigo te responder com clareza. Quando você vai organizar isso, você traçou uma meta, ok? Você traçou uma meta. Então, vamos pegar um exemplo. Você traçou uma meta que você vai diminuir a sua rotatividade. Quando você for organizar, você vai ter que pensar de que forma que você vai fazer isso. Então, então eu vou implantar um dos indicadores de RH, que é o indicador de turnover, e vou usar essa ferramenta. Então, você define isso na organização. Mas você controla, dentro daquele ciclo, você controla, veja, deixa eu te explicar aqui, ó. Aqui, você definiu que você vai diminuir o seu turnover, ok? Aí você vai... Peraí, Paulo, que saiu aqui o slide. Você define que, na organização, você define que você vai usar este indicador. Aí, na liderança, na direção, você vai, como gestor, né, implantar isso. Não, olha, gente, a partir de agora nós vamos ter, então, um indicador de turnover. E no controle, o indicador de turnover, todo mês você tem que fazer o cálculo. O indicador, ele tem um cálculo, né, uma fórmula. Então, quando a gente fala de implantar esse indicador, é que todo mês você, então, vai ter que implantar, fazer esse cálculo da fórmula, ver quantos entraram, quantos saíram, jogar na fórmula, para mensalmente, então, você criar esse indicador. Então, aqui, quando eu falo de controle, nessa última etapa, é fazer isso mensalmente. Você define quando você vai fazer na organização, mas você efetivamente faz nessa etapa de controle. Eu não sei se foi claro ou se está confuso. Certo, mas aí o controle ele não deveria ser na última etapa, né? Ele deveria ser no meio do processo, porque se eu preciso monitorar para saber se precisa de algum desvio ou algo do gênero, eu preciso fazer isso no meio do processo, né? Porque sim, o processo ele quer dizer o seguinte, ó, você planejou, definiu o que você vai fazer, você implanta e aí você controla. Ah, sim, o controle é mais para manter, né? É manutenção, exatamente. Então, assim, você tem que fazer todo mês, tá? Eu vou fazer um controle de absenteísmo.
O que é controle de absenteísmo? Todo mês você tem a mesma coisa, tem fórmula, a gente vai aprender isso. Se tem fórmula, você pega lá o número de horas trabalhadas, você pega os atestados e você joga todo mês isso na fórmula. Então, assim, você implanta enquanto direção, mas você controla mês a mês. Quando que você começa a controlar? Quando você começa efetivamente a fazer mês a mês e comparar. Janeiro teve, fevereiro diminuiu, aí você começa a fazer os gráficos. Janeiro teve, fevereiro diminuiu, março aumentou, e aí você começa a ter o controle da situação, nesse sentido. Legal, tá certo, professora. Tá? Por isso que vocês vão aprender a fazer os indicadores, porque é importante vocês entenderem esse processo de gestão. E a gestão é isso, é você controlar se aquilo que você planejou está acontecendo ou não. Ah, eu tive lá janeiro, estou fazendo um gráfico, janeiro, fevereiro, março. Abril, caiu de novo. Opa, teve alguma alteração aqui. Então, o gráfico é justamente para te ajudar a entender o que foi que aconteceu, entendeu? É a gestão. Certo. Aí a gente vai voltar também, lembra que a gente falou aqui de altas gerências, né? Os gestores, a gerência intermediária ou a média gerência, que é o intermediário da pirâmide, né? Que na verdade é isso aqui, tá? Então a gente tem aqui no estratégico, a gente tem o nível chamado de alta gerência ou nível estratégico ou nível executivo, né? Todos os nomes estão corretos aqui, que são os administradores do topo, assim, é o nível executivo mesmo, tá? No intermediário, a gente tem os gerentes, né? E no operacional, a gente tem o pessoal, que é o pessoal técnico, o pessoal que a gente já falou sobre isso, é o pessoal que executa. Não é porque é operacional que ele é chão de fábrica, né? Ele é operacional porque ele executa, quem coloca a mão na massa, tá? E a gente pode ter aí qualquer nível de profissional operacional, tá? Então, dentro do estratégico, a gente vai ter aqui no topo da pirâmide, né? O pessoal que a gente está falando de tipos de planejamento. Então, nós temos os planejamentos estratégicos, nós temos os planejamentos táticos e temos os planejamentos operacionais. Dentro do planejamento estratégico, né, eu vou ter aqui os executivos que vão focar aí na organização como um todo. Então, veja, eles não enxergam, o executivo, a diretoria, a superintendência, ele não enxerga o João ou o Joaquim do departamento X, tá? Ele enxerga o nível, a empresa como um todo, ele enxerga o que ele precisa fazer naquela empresa, quais são as metas. Lembra? Então, aquele exemplo, olha, vamos aumentar as vendas em 50%. Eu preciso aumentar a minha empresa em 50%, tá? Ele tem uma forte orientação no externo, no que acontece no mercado, tá? Ele traça objetivos gerais e então, veja, o objetivo geral que ele traçou, a empresa vai crescer em 50%, tá? E a longo prazo, geralmente, os objetivos dele são mais a longo prazo. Então, até o final do ano que vem, eu quero que essa empresa tenha dobrado, né? 50%, faturamento, quadro de pessoal, tudo 50%. E aí, o nível tático intermediário, ele é responsável pelas unidades, sejam filiais ou pelos departamentos, né? E ele vai estabelecer isso a médio prazo e vai definir dentro da área dele o que cada um vai fazer. Então, lembra que eu falei? Aumente 50%. Produção, vai aumentar a produção. Compras, tem que comprar matéria-prima. RH, tem que contratar mais pessoas, né? Então, cada pessoa dentro do tático vai
traçar a longo prazo. Então, veja, a diretoria falou até o final do ano. O tático, o intermediário, ele vai lá, bom, então até junho a gente precisa ter o quadro já redefinido, tá? E o operacional é o quê? São as pessoas que vão desenvolver as tarefas, são as pessoas que vão executar, tá? São as pessoas que precisam, vão fazer com que aqueles objetivos aconteçam, né? É a linha de execução, né? Então tem que fazer que aconteça, tem que fazer com que aconteça, então é o operacional que vai fazer, tá? Então são esses os tipos de planejamento, né? Então aqui a gente tem esse outro slide explicando a mesma coisa com outras palavras, né? Então o nível estratégico ele está no nível mais institucional, mais focando a empresa. Ele vai fazer um mapeamento do ambiente, ele vai avaliar as forças e os limites que essa empresa tem de positivo e o que ela tem de negativo, né? E vai envolver toda a organização. Num longo prazo, vai estabelecer aí o futuro e o destino. O intermediário são os táticos, ele vai interpretar o que o nível executivo pediu e vai envolver cada departamento dentro de um prazo médio. Então, assim, o que seria prazo médio? Até junho, a cada 3 meses, trimestral, enfim, ele vai definir de acordo com a realidade dele. E o operacional, então, ele vai cumprir aquilo que o intermediário definiu. Ele vai desenvolver a tarefa, tá? Apesar das dificuldades ou não, ele vai ter que fazer com que a coisa aconteça a partir daquilo que foi definido. Deu para entender, gente? Tudo bem? Sim, professora. Tudo bem? Sim, professor. Sim. Tá bom. Como criar um plano, né? Como fazer um plano? Veja, você precisa estabelecer sua meta, né? Criar um compromisso, desenvolver um plano de ação. Quando você desenvolve um plano de ação, quando a gente fala de plano de ação, a gente precisa definir alguns itens. Veja que nesse terceiro quadrante aqui tem lá quem vai fazer, né? O que cada um vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer, tá? Então, você precisa, quando você faz um plano de ação, você precisa responder essas perguntas para saber quem que vai fazer cada etapa daquilo que foi definido. Acompanhar o cumprimento das metas, né? E manter a flexibilidade, ou seja, se dá para flexibilizar, não dá, se foi possível cumprir, se não foi, né? Então, aqui a gente tem isso melhor explicado. Tá? Então, veja, na etapa 1, no primeiro desenho, você tem aí as metas, né? Elas precisam ser específicas, tá? Precisa ser objetiva. Então, não é o momento, existem formas de você elaborar o objetivo, né? Mas quando você traça um objetivo, ele precisa ser ele precisa ser quantitativo, ou seja, ele precisa ser um objetivo que seja possível cumprir, tá? Então, preferencialmente quantitativo, né? Então, aí a gente estabelece em formas de números, de valores, e não algo que, assim, não dê para definir, tá? A etapa 2, então, ok, estabeleci lá um objetivo, uma meta, um número, tá? E aí eu vou criar um compromisso no sentido de atingir essa meta. Então, veja, para que eu atinja essa meta, eu preciso motivar as pessoas, preciso fazer com que as pessoas consigam se envolver, né, nesse processo para, então, atingir essa meta que foi estabelecida. Então, a primeira é estabelecer a meta, a segunda é envolver as pessoas, a terceira etapa
identificar recursos, certo? Então, lembra que a gente já falou recursos? A gente viu na primeira aula, recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos. Então, definir, sim, se eu tenho pessoas, se eu tenho dinheiro, se eu tenho material, o que eu preciso para estabelecer, para que eu consiga atingir essa meta, né? O 4 é o monitorar, né, a evolução. Percebam que, assim, sempre quando a gente define alguma coisa para fazer, a gente precisa do monitoramento para ver se está fluindo. Isso faz parte do processo de gestão, tá? E no item 5, né, flexibilizar a ação com relação às decisões. Então, assim, dentro daquilo que foi estabelecido, está sendo possível, se está conseguindo cumprir, ou flexibilizar, olha, não está sendo possível por conta disso, então você entendeu o que está acontecendo, né? Então, por isso que quando você estabelece um plano, você, dentro do seu plano, tem que ter essas 5 etapas, tá? Então, aqui a gente tem aí os slides para a gente entender, assim, essa questão do planejamento, né? Qual que é a importância do planejamento. Quando você não tem o planejamento dentro de uma organização, ela é uma empresa estagnada. É estável, mas estável no sentido dela ser muito previsível, ela é muito estagnada. Então, você sabe o que vai acontecer, ela não sai do lugar, entendeu? Então, assim, previsível porque, assim, ela não sai daquilo. Todo dia você chega lá e você sabe o que vai acontecer e não vai mudar nada, né? Ela tem poucas mudanças, ela tem processos burocráticos, mas, assim, são processos que não te levam a nenhum tipo... Porque, às vezes, né, nossa área, a gente gera muito papel para controles, enfim, né, uma série de coisas. Mas tem empresa que ela é muito burocrática e ela não permite com que as coisas andem, entendeu? Fica aquela coisa que patina e não resolve, né? E ela foca muito o passado, né? Ou seja, o que é focar o passado? A gente já falou aqui de inovação. Então, a empresa, para que ela dê certo e para que ela caminhe, para que ela tenha uma saúde, né, que ela não quebre, ela precisa acompanhar o mercado, ela precisa inovar, tá? A empresa que ela fica presa ao passado, ela não consegue se desenvolver, tá? A empresa que tem o planejamento, ela tem um ambiente dinâmico, instável no sentido de que ela está sempre proporcionando novas mudanças. Então, para quem gosta, isso é importante, né? E aí você veja que interessante, o teu perfil está relacionado ao tipo de empresa que você tem que procurar para trabalhar. Se você é uma pessoa que você não gosta de mudança, que você quer tudo muito tranquilinho, muito pouco flexível, que você quer fazer sempre a mesma coisa todos os dias, você tem que trabalhar numa empresa que ela não tem alterações, ela não tem mudanças. Se você é uma pessoa que você gosta de mudanças, você vai procurar uma empresa que tem essa cultura, para você estar sempre aprendendo, vendo coisas novas, né? Mudanças, que eu digo, mudanças saudáveis, né? Professora, me dá um exemplo de como uma empresa ela pode se manter presa ao passado. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa, vamos pegar uma empresa às vezes até de médio porte, não precisa ser nem de pequeno porte, tá? Então, essa empresa, ela foi criada por um executivo e essa empresa, ela deu muito certo, ela cresceu muito rapidamente, tá? E aí, esse executivo hoje, lembra das gerações? Ele deve estar lá com 70 e poucos anos, tá? E ele não quer... Então, imagina, de quando ele criou, vamos pegar uns 40 anos atrás, de quando ele criou a empresa, 40 anos atrás,
ela tinha uma realidade. Hoje, muita coisa aconteceu nesses 40 anos, inclusive a chegada da internet, da tecnologia, do perfil das pessoas. E dentro, como ele acha que deu certo e a empresa sobrevive até hoje, ele parte do princípio de que, assim, vamos deixar tudo como está. Se deu certo até agora, um exemplo disso é aquela famosa... Né? Exatamente, aquela famosa frase, sabe aquela coisa assim, ó, um time que está se ganhando não se mexe? Não se mexe, ele não vai querer se atualizar, entendi. Ele não quer se atualizar porque na cabeça dele estava tudo certo. E aí você começa a trazer um monte de mudança, ele se perde, porque ele fala, não, a gente vê muito isso quando você vai fazer consultoria em empresas, né? Então, a gente depara muito com isso. Ah, não, isso aí é desnecessário. Para que você vai controlar turnover? Ah, mas para que você vai controlar absenteísmo? Então, na cabeça dele, ele não entende o porquê que as coisas precisam ser atualizadas. Porque, na concepção dele, eu ouvi isso uma vez de um executivo, ele falou, não quero que mexa em nada, não, porque assim, olha, eu cheguei onde eu estou hoje, isso, quer ver? Isso em 2010, mais ou menos. Naquela época, ele falou assim, eu não quero que mexa em nada na empresa, eu quero que a empresa continue do jeito que está. E a grande briga dele era passar a gestão da empresa para os filhos, porque os filhos queriam criar, inovar, e ele não deixava, ele falava que não, que ele tinha chegado num patamar muito além do que ele almejou. Então, que para ele estava excelente. Uhum. Ele não precisava se atualizar. O que aconteceu de 2010 a 2020? Você consegue imaginar? Com certeza, tipo, a empresa que ele tinha ou desandou, né, de uma forma que não tá no patamar que ele desejaria estar no momento, ou chegou até a falir mesmo. Então, ainda não faliu, ela ainda existe, mas ela está quase quebrando. Entendeu? Por quê? Porque a concorrência se atualizou e ele não. E ele ficou para trás. Sim. Então, ele não conseguiu, a concorrência tomou o mercado dele. Naquela época, ele meio que era referência no mercado. E aí, ele, na concepção dele, não, né? E aí, o que aconteceu? A concorrência se atualizou, inovou, usou a tecnologia, né? E a concorrência hoje está dominando o mercado e ele está numa situação de... está quebrando. Está quase quebrando, já está devendo, já está num processo meio que de falência mesmo, tá? Alguns, acho que já foi até decretado, algum fornecedor já deve ter pedido a falência dele. Mas para você ver que, assim, você entendeu a importância do planejar, do se organizar, sim, acompanhar, atualizar, exatamente. Atualizar, ver o que está acontecendo no mercado. Às vezes as pessoas falam algumas coisas sem saber o que elas estão falando, né? Então, assim, você precisa se atualizar antes de você falar alguma coisa, para saber se você não está falando besteira. Aí, para você, então, né, poder debater. Às vezes a pessoa ela quer debater um assunto que ela não sabe o que ela está falando. E quer impor, e quer exigir, e acontecia muito isso nessa empresa, entendeu? Ele ficava bravo, ele se alterava, falava, não, queria impor, tudo isso é desnecessário. E tá aí a consequência, entendeu? Sim, tem alguns tipos de pessoas também que, mesmo você provando para ela que ela tá errada, ela viu que ela mesmo tá errada, ela não dá o braço a torcer que errou naquilo, entendeu? Exatamente, que era o caso desse senhor. Vou te falar que eu nem sei se hoje ele ainda dá o braço a torcer. Acho que hoje ele já tá dando o braço a torcer, porque assim, a coisa tá muito feia, né? Então ele tá começando... Aquilo que ele falou que ele atingiu o patamar, né? Além, hoje ele tá perdendo, entendeu? Então assim, ele tá perdendo patrimônio, se já não perdeu tudo, enfim. A coisa desandou mesmo, complicou efetivamente, né? Mas deu pra... Professora... Oi? Tem situações também que não são, não é nenhuma questão assim, por exemplo, de gestão, mas é mercadológica também. Por exemplo, eu trabalhava na Editora Abril, Sim. né? E no período que eu trabalhava lá,
percebendo uma queda nas assinaturas, né, nas revistas impressas. Isso porque, normalmente, quem tem esse hábito de ler no papel impresso são pessoas mais velhas, né, são pessoas de uma outra geração. E a editora até tentou investir, assim, na versão digital, mas o novo grupo, assim, não aderiu tanto quanto as pessoas mais velhas, né? Porque a gente consegue informações gratuitamente na internet, então não tinha sentido fazer uma assinatura digital. Então, eu acho que também nessa situação não seria uma questão muito de gestão, né? Mas sim do mercado. Mas veja, é uma situação de mercado, mas ainda a gente continua falando de inovação e de atualização, né? Então, veja, se aquele segmento ele não percebe, ele não acompanha o que está acontecendo no mercado e ele não acompanha que ele precisa fazer algo de diferente, ele vai quebrar. Um exemplo disso é a Saraiva. Vocês devem saber que a Saraiva está quebrando, né? Por conta... Inclusive, ela é do Grupo Abril também. Exatamente. Mas a Saraiva, assim, que a gente conhece, né? Grandes livrarias, tal, assim, já tem muitas que já fecharam porque não se exatamente o que você falou, não se vende mais o livro. Né? São poucas as pessoas que querem o livro. As pessoas compram um e-book hoje, que é mais barato, e as pessoas preferem ler online. Então, assim, se a empresa ela não acompanha o mercado, a Abril, que é uma potência, se ela não conseguir acompanhar, realmente alguma coisa vai acontecer, efetivamente. Né? Tá? É a questão da inovação, de perceber o que está acontecendo no mercado. Sim, a situação foi tão crítica que quando eu comecei a trabalhar lá, a empresa tinha uma média de 5.000 funcionários e quando eu saí tinha 600. Ou seja, muitas áreas foram desligadas. Foram, exatamente, que é o corte de pessoal, o que está acontecendo, é isso mesmo, entendeu? É bem complicado mesmo. Para a gente encerrar, então, aqui, gente, vantagens do planejamento, né? Proporciona aí senso de direção, ele focaliza os esforços, maximiza, né, aumenta a eficiência, reduz o impacto do ambiente, define alguns parâmetros, né? Desenvolve essa questão do comprometimento, né? Potencializa o autoconhecimento. Então, assim, veja, autoconhecimento, a gente está falando de potencializa o autoconhecimento organizacional. Mas é muito importante a gente desenvolver o autoconhecimento. Então, assim, até quanto eu conheço, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar, né? Se o meu objetivo é chegar num cargo de gestão, o que eu preciso fazer, né, para autoconhecimento, né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero, né? Até em termos de metas individuais mesmo, né? E ele fornece aí subsídio, né, consistência, subsídio para a tomada de decisão. Ele vai te dar base para você poder tomar alguma decisão, né? E aí as críticas ao planejamento, veja, a gente ainda encontra aí críticas, né, de pessoas que acham que o planejamento ele é desnecessário, né, que ele não tem necessidade de acontecer. Tem muita gente que acha que executivos mesmo, donos de empresa, eu acabei de dar um exemplo, né, que o planejamento ele vai criar uma rigidez, ele não vai... se eu traçar ao longo do ano algumas coisas, eu não vou poder flexibilizar. Mas isso existe, assim, é possível você flexibilizar, é possível você rever o teu planejamento, né? Então, tem muitas pessoas que elas criticam, mas é por falta de desconhecimento mesmo na situação, na questão, né? Então, é isso. Tudo bem? E finalizamos. Falamos muito, né? Sim, professora. Pergunta. Alguma pergunta, gente? Não, professor, acho que essa aula ficou bem clara. Tranquilo, né? Ela é bem tranquilinha.
Tá. Gente, então vamos aproveitar aqui que a gente está aqui para finalizar e vamos falar aqui um pouquinho da prova, né? Que ela foi em Google Docs lá. A prova, gente, ela estava bem fácil, tá? Depois eu mando para vocês esse Word aqui. Eu tenho ela no Word. E eu grifei aqui, eu sinalizei as respostas. Ó, aqui, acho que não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Ó, eu sinalizei as respostas. E aonde tinha, sei lá, uma pegadinha ou alguma coisa de palavra, alguma coisa assim, eu coloquei em vermelho, tá? Então, eu vou mandar isso aqui para vocês poderem ler. A prova estava extremamente fácil, não tinha nada assim de excepcional. Você tinha lá uma questão sobre gestão da diversidade, e aí a pergunta era: assinale a alternativa incorreta. E aí muita gente, talvez ali por uma questão de atenção, enfim, ou falta de atenção, algumas pessoas até me chamaram no privado falando que tinha mais de uma questão correta. Tinha mesmo, tinha mais de uma questão. Se era para você assinalar a incorreta, tinha mais de uma correta, né? E a incorreta, gente, era uma questão assim de interpretação, estava muito fácil, né? Que era a B, que estava descrito assim, ó: a diversidade pode ser compreendida como a presença de pessoas com as mesmas origens, raças, formações e convicções. E não é, diversidade é exatamente o contrário, né? Era só essa a pegadinha, a questão da frase que tornava essa alternativa correta. Depois a gente tinha a questão das gerações, tá? E aí a questão das gerações, a gente tinha lá o Baby Boomer, geração X, Y, Z, e a questão da geração alfa, que são as crianças. Então, veja, qual era a pergunta, né? Tinha um textozinho acompanhando a questão e no final tinha assim: quais são as gerações que estão no ambiente organizacional, tá? Então, veja, a questão, a interpretação, né? O foco tem que ser aqui na pergunta. Então, assim, se a gente viu que a geração alfa são as crianças hoje, né? São aqueles que nasceram em 2010, então a geração alfa hoje está com em torno aí de 10, 11 anos. Então, ela não pode estar no ambiente organizacional. Então, era o quê? O Baby Boomer, o X, o Y e o Z, tá? Eu até coloquei numa questão geração W, e essa geração não existe. Então, tem as pegadinhas mesmo. Oi, quem é? Letícia, é uma coisa um pouco fora aqui do contexto da aula, é que eu estava olhando no Avai, tem uma atividade que é para entregar dia 1/5, só que está escrito que é unidade 1, sessão 3, só que eu já fiz. Eu acho que eu devo ter escrito, eu vou falar para vocês. Espera só um pouquinho, Letícia, deixa eu anotar teu nome obrigada. Aqui. E eu já explico, que é outro assunto. É uma atividade dessa aula de hoje, tá? Ah, tá bom. Tá? Vai valer 200 pontos, eu já mando para vocês já. Só um minutinho. Obrigada. Tá? Eu anotei aqui para não esquecer. Então, tudo bem essa questão das gerações? Aí, depois, a questão aqui dos processos gerenciais, né? Da tão falada aí dos processos gerenciais, tá? Que ele tinha lá 5 alternativas, e por uma questão aí do Google Docs, ficou aberto lá os outros, nem sei o que era, acho que era outros mesmo, e dava para digitar. E aí, o que acontece? Dentro dessas alternativas que tinha aqui, A, B, C, D e E, era para escolher uma só. Então, era o planejamento, organização, direção e controle, tá?
Como vocês tinham lá, eu tinha explicado na semana passada, que foi até uma dúvida, acho que do Paulo, que ele falou do POC, e aí eu falei, Paulo, olha, isso difere de autor para autor. Alguns autores chamam coordenação, outros chamam direção, outros chamam liderança, mas se refere ao mesmo processo, tá? Então, o POC, ele é uma definição de um único autor, ok? Os demais, a grande maioria dos autores em administração, se vocês forem pesquisar, eles vão usar o termo direção. Então, considerando que eram 5 alternativas e que era para escolher só uma delas, como não tinha a POC, eu deduzi que vocês iam direto aí na planejamento, organização, direção e controle, que foi o que surgiu a polêmica, as questões foram consideradas e ficou definido que foi um erro do sistema, e aí a gente considerou. Se a senhora não tivesse me dado aquela explicação, eu teria colocado em order. Eu acho que ia aparecer para a senhora como errado, né? Então, por isso que não, mas eu considerei, entendeu? E aí foi o que eu falei, né, depois, porque assim, gente, eu não posso falar a questão, né? Assim, se a gente já é uma prova de 5 alternativas, ela já é online, você já pode fazer com consulta. Enfim, né, tem uma série de coisas, eu também não posso chegar para você e falar, olha, é tal questão, né? Então, mas é importante, assim, que vocês entendam qual foi a linha de raciocínio, entendeu? Eu cheguei a essa conclusão também, porque em um dos slides, abaixo de direção estava coordenação. Então, eu falei assim, bom, então se encaixa. Que é o POC, que é uma definição de um outro autor. Mas, assim, foi considerado, então tá ok, a gente já resolveu essa questão. A outra questão era a das mudanças, né? Mudanças tecnológicas, então ela fala aí sobre... Ela estava dentro da gestão de mudanças. Até eu tive uma preocupação em sinalizar para vocês, porque assim, eu parti do princípio que vocês fariam com consulta, entendeu? Então, eu tive uma preocupação até de dar uma sinalizada, onde é que estava, porque tem muito material para você procurar, e eu me preocupei em dar umas dicas assim para você, onde que você ia buscar isso. Então, essa era aquela de gestão de mudanças, que falava das mudanças organizacionais, né? Então, a pergunta era, quando falamos em gestão de mudanças, as mudanças organizacionais que se referem a mudanças de valores, atitudes, expectativas, crenças e comportamentos são as mudanças culturais, né? Então, veja, para quem não está habituado, né, com as questões de múltipla escolha, então, só para vocês poderem entender o processo, né? Quando a gente fala do ensino superior, a gente fala muito de questão padrão ENAD. Vocês estão no primeiro semestre, a gente ainda não entrou ainda com esse assunto para vocês, mas assim, a gente vai falar um pouco disso, vai explicar. Primeiro semestre é muita informação, né? Então, quando a gente faz uma questão, geralmente a gente tem que seguir esse padrão que chama, né, que é o padrão do ENAD, que é uma avaliação. Então, você tem como é que eu vou te explicar? Você tem um subsídio teórico para montar algumas questões, entendeu? E a gente sempre fala que quando é questão de múltipla escolha, ela tem que ter sempre 5 alternativas, né? E aí a gente sempre coloca, que eu digo assim, os professores sempre colocam uma outra coisa que está meio fora, às vezes que não existe, que nem lá em cima na geração eu coloquei geração W, que isso até para você fazer prova é uma dica. Isso aqui não existe, então com certeza essa alternativa não é, tá? Então numa prova que ela não tenha consulta, isso até te ajuda a fazer a prova. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei mudanças estratégicas. Não existe. Você só tem a tecnológica, produto, serviço e a cultural. Então, legal, estratégica com certeza não existe. Então, já seria uma das outras. E, por último, a questão dos níveis organizacionais. Quando eu falo de nível técnico, que concentra o maior número de pessoas com responsabilidade para fazer. A questão da execução programada, do cotidiano, que era o nível operacional. Então, é isso.
tudo bem? Alguma pergunta? Não? Não, professora, a prova, na verdade, foi bastante tranquila. Eu que a próxima fosse bem assim. A próxima, eu queria avisar vocês que ela vale 4.000 pontos. E cai a matéria inteira, né? Mas a gente vai fazer um dia antes da prova, eu sempre costumo fazer uma revisão legal, assim, dos conteúdos principais, né? Para a gente poder fazer a prova com calma, tá? Não professora, antes da prova do B2, a senhora vai passar mais um simulado só para a gente treinar? Posso até, se vocês quiserem, posso. Igual aquele, né? Seria legal. Não, mas eu acho que ajudaria a gente a treinar um pouquinho. Não, a gente faz. A gente pode até combinar, porque assim, ó, eu tenho que dar atividades para vocês, eu tenho que dar 1.500 pontos até a B1 e depois eu tenho que dar mais 1.000. Tem que dar, no mínimo, eu tenho que dar atividades para vocês até 2.500 pontos. Eu posso dar mais, tá? Tanto que esse trabalho de grupo, ele tá valendo 1.000, então, a princípio, já teria dado. Mas eu fiz uma atividade para essa aula de hoje, que ela é bem tranquila também. Ela é para criar um quadrinho dentro desse... Vocês vão fazer... Peraí, deixa eu pegar meu... Acho que voltou. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco. Dentro desse quadro, que vocês estão vendo a pirâmide? Não. Ainda não. Não estão vendo? Deixa eu colocar de novo. Peraí. Dentro desse material de hoje, ele sai aqui, peraí. O meu tá parado no slide 5 desde a metade da aula. Então eu vou... Nossa, o meu também foi muito difícil. Peraí que eu estou substituindo aqui. Peraí. O meu também está desde os 5. Então a professora, ela foi falando, passando o slide, só ela estava vendo, porque a gente não conseguiu, então. Mas quando eu falei assim, vocês falando sozinho. Porque eu também achei que o problema era eu achei que o problema era o meu celular, na internet, mas eu tô vendo que não. O que importa é que a gente absorve. Eu pensei que era problema no computador, mas não era, não. Deu para entender. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão pegar dentro desse material de hoje, tem um slide aí que ele tem uma pirâmide. Esse aqui, tá vendo? Tipo de planejamento. Isso, tipo de planejamento. E aí, a atividade é super simples, gente, valendo 200 pontos. Eu coloquei lá os tipos de planejamento, coloquei estratégico, tático e operacional e abri 3 colunas. Aí eu perguntei qual é o foco de cada um deles, que está aqui, tá vendo nessa última coluna? Perguntei qual é o foco de cada planejamento, qual é o prazo de cada planejamento e qual é o objetivo. Então, vocês vão olhar qual que é o cargo, tá vendo? Administradores, gerentes e operacionais. Então, vocês vão pegar este slide e vão responder aquele quadro olhando nesse daqui. Super simples, gente. Valendo 200 pontos para poder ajudar aí quem ainda não atingiu, entendeu? Então, no caso, é para falar qual que é o possibilidade de você mandar um link ou não? Há uma possibilidade. Eu mando no grupo. Tá bom. Ótimo. Mando no grupo, tá? Ok. Diga, Paulo. Não, é o Antônio, professora. No caso, é para a gente responder qual que é o foco do estratégico, né? Qual que é o foco da organização como estratégico, como gerente, como supervisor? Isso. Acho que é isso, Antônio, porque eu não estou com ele aberto aqui. Mas você vai ver que, assim, que as perguntas elas estão relacionadas a esse slide aí. Você vai bater o olho lá, você já vai responder. Você vai olhar lá e vai responder. Beleza, são perguntas, então, né? Não, é uma tabela que você vai preencher. Tranquilo, beleza, então. Tá? Você vai olhar a tabela, vai olhar aqui e você já vai responder. Assim que terminar aqui, eu já mando para vocês. Tá bom. Então, eu vou mandar para vocês o gabarito e vou mandar o exercício de hoje. Tá bom? Tá bom. Fechou. Professora. Oi.
É um assunto meio aleatório. O desafio nota máxima dessa semana, ele vai até que dia? Que eu não consigo ver no Ava. Eu não tô conseguindo ver. Ele vai sempre até sexta-feira. Para mim aparece dia 5. Dia 5? Para mim é sempre de uma segunda a outra. Hã? Dá para fazer de segunda numa boa. Gente, eu posso ver com a Mariana qual que é o prazo? O que vocês querem saber? O prazo? Eu posso ver com a Mariana e aí eu passo para vocês a data certinha. Mas geralmente o nota máxima vocês têm que fazer professora, ao longo daquela semana. o prazo ele vai de cada perfil. Não é sempre uma data específica. Mas, Porque, gente, por exemplo, a minha vai até dia 2, tem alguém que vai até dia 5. Então, quando você faz o login no Nota Máxima, dá para você ver o prazo para fazer a sua atividade. Aí vai soltando as datas. Veja, gente, nota máxima é uma coisa, depois vocês têm as atividades do AVA, depois vocês têm as transversais, e vocês ainda têm aquela disciplina que ela como é que ela chama? Cultura digital, é isso? ED cultural, isso. Oi? Qual que é o nome da matéria? ED cultural. ED cultural. Então, ela é obrigatória. Para quem não fez, ela é obrigatória. E você tem que fazer toda a atividade até emitir o certificado. Tá? Fez uma vez, até vi alguém falando aqui. Até o fim do semestre. Até o fim do semestre, exatamente. Então, hoje, se você olhar os pontos lá, realmente, tem gente que já está com 5.000, 6.000 e tem gente que ainda está com 2.000. Aí eu imagino que cada um vai ter que correr atrás mesmo, né? Para ver como é que vai fazer para atingir esses pontos. Entendeu? Tudo bem? O ideal para agora está com quantos pontos? O ideal para? Agora. Então, nesse momento. Agora, veja, agora, nesse momento, você já está numa outra etapa. Você está no momento em que você já passou a primeira avaliação. Entendeu? Então, agora você tem que. Então, você tem a pontuação que você tem que fazer até a primeira prova, e depois você tem a pontuação que você tem que fazer até a segunda prova, que é a última prova que vai ser em junho. Tá? Então, veja. Eu aconselho que vocês peguem o calendário de vocês, deem uma olhada. Se eu não me engano, a semana de prova, eu acho que é segunda semana de junho ou terceira semana de junho. Então, a gente tem o mês de maio, né, para fazer o que tem que fazer, tá certo? Para você chegar em junho, você se dedicar só a estudar para as provas, que daí elas serão presenciais e aí você vai ter que estudar de uma forma diferente. Não vai ter consulta, entendeu? Essa é a grande diferença. Entendi. Então, agora em maio, você aproveita para fazer tudo, colocar em ordem, separar o material, deixar tudo encaminhado, de forma que em junho, então a gente está falando de 30 dias, né? Para você ver que em junho você consegue estudar para presencial. A gente vai ajudar a fazer revisão. Faço o simulado, não tem problema, eu faço o simulado, a gente discute, faz em aula, enfim. A ideia é ajudar vocês mesmo, porque foi um semestre completamente fora do que se já viu, né, anteriormente. Foi mesmo, professora. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu já não gostava de aulas EAD. Agora, então, essas atingiram o patamar do tipo, nunca mais eu quero chegar perto disso na minha vida. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ó. Vocês acham que para a gente é fácil ficar aqui na frente dessa câmera? Também não é fácil. Porque assim, olha, você imagina, porque assim, você está acostumado a dar uma aula, então assim, eu, pelo menos, eu não paro quieto. Então, eu escrevo no quadro, eu me movimento, eu vou, eu venho, eu falo. Aqui na câmera, gente, a gente fica 1 hora sentada dura aqui. A hora que a gente sai daqui, a gente está todo duro aqui o pescoço.
É que a gente gosta de interagir, né, professora? Daquele debate, boca a boca, aquela interação, a conversa, o tirar de dúvidas, e a aula EAD, nossa, olha, sem condição. É diferente. Ô, professora, né? Oi. Tem uns negócios passando que talvez as aulas só voltem presenciais só em julho. Vocês estão fazendo algum planejamento para continuar a segunda prova online? Vocês têm alguma definição disso? Não. A orientação que a gente tem, assim, ó, para vocês entenderem, a gente tem que cumprir o que o MEC define, não é nem a instituição, tá? Então, a hora que o MEC solta alguma determinação, a gente tem que se adequar, né? Eu até ia dar o exemplo aqui, ó, do estratégico, tático, operacional. Operacional são os professores aqui, tadinhos, tem que dar aula online. Então, o que acontece? A princípio, a gente está aguardando verificar essa questão do dia 10, né? Se realmente vai voltar ou não. A gente acredita que volte, né? Para ter. Ainda é incerto, né, professora? Porque a liberação vai ser parcial, né? Então a gente não sabe. Falaram que instituições não pode. Falaram que ambiente escolar, como é muita gente, vai voltar mesmo só em julho, e se voltar ainda, porque não é nem provável. Então, mas assim, a gente, veja, falar, a gente ouve muito boato, a gente tem que tomar cuidado e aguardar as informações, assim, que são idôneas, assim, sabe? Aquilo que eu posso acreditar. Então, você sabe que rola muito boato por aí, então todo mundo fala um monte de coisa. Então, a gente tem que aguardar o acompanhamento, assim, da instituição com relação a essa ligação, né, essa relação aí, instituição com o MEC, porque o que vem do Ministério da Educação é o que a gente tem que acatar, às vezes, independente de concordar ou não. Às vezes a própria instituição não concorda, mas é uma definição do MEC, entendeu? Mas a gente não tem nada definido ainda. A data que a gente tem é dia 10 mesmo. Tá? A princípio, retomar dia 11. Aí vamos aguardar. Tá bom, gente? Tá bom, professora. Então tá bom. Gente, vou mandar então o trabalho para vocês agora. Eu vou colocar o link aqui, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar. Uma coisa do trabalho. Gente, vocês têm que me mandar 2 arquivos, um de Word e um de Excel. Estou pedindo para fazer a gentileza de mandar os 2 num arquivo só, porque para eu não ter que ficar procurando as pessoas. A gente só teve 2 aulas presenciais e, assim, não tenho como guardar o nome de todo mundo ainda, né? E tem umas diferenças de nome. Então, assim, por exemplo, na minha lista de presença tem... Por exemplo, Maria da Silva. Aí no trabalho vem Maria de Souza. E aí eu tenho que procurar quem é. Mas ela chama Maria da Silva de Souza, porque o Souza é o de casado. Então, aí, gente, aí, no caso, a senhora tá pedindo que mande a documentação e o slide no e-mail só. Não é, estou pedindo. Isso. Não é documentação. O trabalho... O trabalho... É o Word e o PowerPoint, né? Isso, o trabalho de seminários, que a gente ia fazer seminários aqui não vai mais, que vale 1000 pontos, ele tem 2 partes, o Word e o PowerPoint. Eu estou pedindo para fazer a gentileza de mandar os 2 no mesmo e-mail com o nome de todo mundo, porque fica mais fácil para localizar. A turma de vocês tem mais de 60 alunos, então me facilita para poder gerar nota, agiliza, entendeu? Só por conta disso. Professora, em questão de nota, já que a senhora falou, a senhora respondeu o e-mail do trabalho falando que já foi lançado os pontos, mas ainda não está no AVA. A senhora já lançou, tem prazo? Não, ainda não, porque não foi todo mundo que entregou. Lá no AVA, a gente tem que lançar isso. Ele só publica a hora que tiver de todo mundo, tá? Entendi. Então, enquanto tiver pendência, eu não posso lançar. Tá? Então, eu estou esperando então, no caso, ainda não mandou.
Então, no caso, só vai vir mesmo depois do dia 30, que é o prazo final, né, da senhora receber. Isso mesmo. Tá? Se o pessoal mandar antes, a gente fecha antes. Tá bom? Tá bom, então eu quero uma dúvida do meu grupo. Tá bom, gente. Aí qualquer coisa vocês me chamem aqui, tá bom? Obrigada, boa noite. Um abraço. De nada, Professora, professora. se cuida, viu? Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Você também, tchau.